No evento de hoje, a gente vai, dentro da nossa programação, nós vamos falar sobre planejamento em eventos totais, onde a gente vai fazer uma explanação e uma apresentação do software e como que ele é usado para fazer o planejamento nos eventos totais. Vamos falar sobre o protocolo tomográfico, o que é necessário, qual preparo é necessário para o paciente, o que deve ser realizado para encaminhá-lo à clínica de tomografia. E a gente vai finalizar apresentando um caso clínico. Antes da gente começar a fazer a apresentação do software em si e do planejamento do evento total dos protocolos, cabe uma pequena introdução da nossa empresa, da onde vem, o que a gente faz, qual que é a nossa atuação. Então, a P3 Dental ela é uma solução tecnológica da P3D Med, dedicada a atender o mercado odontológico. Nós desenvolvemos um software onde o cirurgião ele consegue fazer o planejamento cirúrgico protético, posicionando o implante com base na tomografia e tem condições de visualizar uma estrutura protética prévia, seja ela uma prótese que o paciente já usa, seja um modelo protético que a gente possa inserir e fusionar junto com a tomografia, utilizando isso como um recurso de apoio ao planejamento cirúrgico reverso, coisa que só é possível fazer utilizando o planejamento cirúrgico virtual. Então, P3 Dental é um software que nós desenvolvemos e a P3 Dental em si é uma solução tecnológica do nosso grupo P3D Med, onde a gente atende especificamente o mercado odontológico. Ok? Então, com base nesse planejamento, é possível nós exportarmos esse planejamento do nosso software e a gente consegue, então, modelar no computador uma guia cirúrgica, onde a gente consegue prototipar essa guia cirúrgica e enviar para o consultório do cirurgião para que ele possa fazer uma cirurgia rápida, uma cirurgia sem corte, uma cirurgia segura, conseguindo transferir o planejamento que ele fez no computador para o campo real. A nossa empresa ela é uma empresa de base tecnológica, a gente desenvolve basicamente tecnologias virtuais de apoio à cirurgia, seja na área médica ou odontológica, e nós alicerçamos o nosso trabalho muito na pesquisa e no desenvolvimento. Então, com base na pesquisa e no desenvolvimento, a gente consegue desenvolver essas soluções para que a gente consiga entregar valor, seja para o mercado, principalmente na área médica, que é o nosso mercado de atuação, mas que atenda às áreas da medicina que envolvam medicina e odontologia. A nossa solução, ela também nós temos uma atuação internacional, onde nós temos algumas soluções já implementadas nos Estados Unidos e na Europa também. Para a solução P3 Dental de planejamento cirúrgico virtual e de cirurgia guiada, cabe salientar e cabe listar os benefícios que estão envolvidos com uma palavra-chave nesse processo que se chama planejamento. Então, planejamento, utilizando as ferramentas computacionais, lhe possibilitam ter previsibilidade, lhe possibilitam ter diagnóstico, lhe possibilitam ter controle sobre variáveis que estão envolvidas com o processo cirúrgico. E o P3 Dental traz esses benefícios de uma maneira muito simples e muito fácil de usar, muito intuitiva, para que o cirurgião possa se beneficiar do planejamento cirúrgico e, consequentemente, de uma cirurgia guiada. Com a ferramenta de planejamento, existem muito mais opções de tratamento, porque a partir do momento que você tem condições de, com base no planejamento, ter uma visualização mais completa do exame e um estudo muito mais preciso, fazendo mensurações em diferentes cortes tomográficos, fazendo um estudo mais completo, você acaba pensando em várias opções de tratamento, em várias configurações protéticas e em N distribuições de implantes, se for um dentro total, se for um parcial, vai depender do caso, vai depender do tipo de tratamento que vai ser usado, mas com o planejamento você acaba tendo muito mais opções. Pessoal, retomamos, peço desculpas a todos, nós tivemos uma instabilidade no servidor online, mas vamos lá, vamos dar continuidade à nossa apresentação. Peço desculpas a todos que estão acompanhando e convido a todos a continuarmos então. Nós estamos falando sobre os principais benefícios da técnica e
E uma palavra-chave nesse processo é planejamento. Quando a gente tem uma ferramenta computacional que nos possibilita fazer o planejamento com base na tomografia, facilita e muito o trabalho. Não só a questão de facilitar, mas os benefícios que nós conseguimos adquirir na segurança do processo e na execução dele são muito grandes. Esses benefícios de segurança e de previsibilidade em planejamento cirúrgico e tendo uma visualização protética prévia dentro do ambiente do software. A gente pode resumir esses benefícios para o cirurgião e para o paciente da seguinte forma. Então, para o paciente, com certeza, uma cirurgia planejada e, consequentemente, sendo minimamente invasiva, vai melhorar o pós-operatório. Um pós-operatório melhor, curto, sem dor e com mínimo trauma para o paciente, faz com que ele se recupere muito mais rápido e a taxa de sucesso do tratamento, da intervenção cirúrgica, ela seja muito maior. E, obviamente, aquelas consultas recorrentes, consultas de manutenção, muitas vezes uma cirurgia guiada lhe permite fazer uma intervenção sem a necessidade de suturas, porque na maioria das vezes trata-se de uma cirurgia flapless, ou seja, você não vai ter retalho, faz com que o paciente se recupere muito mais rápido e também amplia o acesso a pacientes com problemas crônicos de saúde, por exemplo, onde você vai ter condições de fazer uma cirurgia minimamente invasiva em pacientes que muitas vezes não poderiam ser submetidos a um procedimento invasivo, como um retalho, um descolamento mucoperiosteal e assim por diante. O fato de você ter essa tecnologia e oferecer aos seus pacientes e mostrar esse recurso tecnológico para eles faz com que a maioria você aumente a sua taxa de aceitação dos tratamentos que você está oferecendo. Então, para o profissional, aumenta-se os benefícios no sentido de aumentar a aceitação do seu público-alvo, porque ele vai estar usando um recurso tecnológico que vai trazer segurança, vai dar a opção do paciente ter um tratamento cirúrgico no qual ele vai se recuperar muito mais rápido. Então, do ponto de vista do custo-benefício, você vai, em resumo, você vai poder ter condições de atender muito mais pacientes, porque uma cirurgia planejada vai fazer com que você faça uma cirurgia e execute ela num tempo reduzido, e vai fazer, obviamente, com que você tenha uma eficiência, um aumento na sua performance, gastando menos recursos. Falei na palavra-chave planejamento e trago para vocês esse assunto agora, onde a gente vai fazer, então, uma demonstração do programa, do que é um planejamento, como que a gente faz um planejamento, e com o foco do nosso tema de hoje, que é o edêntulo total. Então, eu vou trazer para vocês como que a gente faz, vou mostrar para vocês como é que a gente faz um planejamento, vou mostrar as ferramentas no software e vou mostrar para vocês de que forma a nossa equipe ajuda o profissional a fazer o planejamento. Então, a nossa equipe está ao lado do profissional para ajudá-lo no planejamento e para fazer as alterações que ele achar melhor, para ajudá-lo a visualizar o planejamento de uma maneira mais fácil. Então, mesmo que o profissional nunca teve nenhum tipo de contato com o computador ou não tem tempo para fazer isso, a nossa equipe ajuda o profissional a fazer o planejamento. E isso é muito bacana, porque o profissional, assim como ele tem a liberdade de usar o programa no seu computador, carregar os arquivos e fazer o planejamento, ele tem total liberdade para isso, e para editar, para alterar, para adicionar implante, para remover, ele também tem todo o recurso, o apoio da nossa equipe que está ao lado dele para dar esse suporte. Então eu vou mostrar para vocês um exemplo de como a gente pode fazer um planejamento no edêntulo total, e vou fazer um hands-on aqui para que a gente possa visualizar as ferramentas de planejamento, como que é feito, e vocês vão ver como é simples, como é fácil, tendo uma ferramenta poderosa como é o próprio software P300. Então, nessa etapa a gente vai fazer um planejamento, vamos instalar um implante, mostrando a estrutura, a região de interesse, que no caso vai ser uma maxila, que eu vou mostrar como exemplo. Aqui na fotinho nós temos um exemplo de mandíbula, mas o que eu vou mostrar para vocês aqui vai ser um exemplo de maxila, porque no final da nossa apresentação eu vou mostrar o caso clínico desse planejamento que foi feito, vou mostrar as fotos da cirurgia. Então, toda essa etapa de planejamento, de carregar a imagem da ICON, de fazer a avaliação do estudo, ele é feito no P3Dent.
O profissional ele tem total liberdade de baixar o programa, instalar no computador dele e poder fazer o planejamento a hora que ele achar melhor, no computador que ele quiser instalar. Assim como ele pode entrar em contato diretamente com a nossa equipe, que vai estar à disposição dele para que a gente possa ajudá-lo a finalizar aquele planejamento, para que ele possa então solicitar a guia cirúrgica para o paciente dele. Ok? Então eu peço licença agora nesse momento, porque eu vou carregar aqui o arquivo da demonstração. Então eu vou fechar aqui rapidamente a apresentação e vou abrir aqui, vou compartilhar a minha tela e vou mostrar o exemplo do edêntulo total. No caso de maxila, uma maxila atrófica, um caso em que, em algumas situações, alguns profissionais optam enxerto. Já compartilhei a tela aqui, mas vou mostrar para vocês. Então aqui nós temos um exemplo de maxila atrófica, onde a gente consegue visualizar rapidamente aqui as imagens da tomografia. Não somente as imagens da tomografia, mas também um referencial protético e um planejamento aqui que já foi realizado. Então, se vocês olharem, esse planejamento que foi realizado, o profissional que operou esse caso optou por um planejamento com 8 implantes. Então, vocês observem aqui que nós temos uma região de pneumatização, uma região de absorção acentuada aqui, na região do seio maxilar. Na distal dos pilares caninos, a gente consegue ver aqui uma perda de dimensão vertical importante. Só que o profissional optou por evitar o enxerto e posicionar implantes mais na distal, com emergência em região demolar para minimizar o cantilever. Então, para evitar o cantilever aqui nesse caso. Então, como vocês podem ver, o planejamento foi feito aqui no P3 Dental. Os implantes foram distribuídos aqui nessa maxila, onde a gente pode fazer uma navegação, sejam nos cortes panorâmicos, cortes axiais, parasagitais. E o 3D, a gente tem condições de visualizar aquilo que a gente está planejando aqui. No 2D a gente tem condições de visualizar no 3D. Então, eu vou abrir aqui o 3D para vocês verem. Ó. Olha só o planejamento que a gente consegue fazer tendo a visualização da prótese. E essa prótese, pessoal, é o que a gente chama de guia tomográfica. É a tomografia, a prótese que o paciente fez a tomografia ocluindo. E eu vou explicar para vocês quais procedimentos são necessários para que a gente consiga mostrar a prótese na tomografia. E dentro desses procedimentos esses procedimentos estão dentro dos protocolos tomográficos que eu vou explicar a vocês. Então aqui nós temos, no 3D nós temos condições de visualizar as estruturas ósseas, visualizar a prótese, visualizar a distribuição dos implantes em relação à prótese. Então aqui vocês podem ver os implantes distribuídos e essas outras estruturas aqui vestibularizadas de uma estrutura palatinizada, esses pinos aqui que vocês podem ver, esses cilindros, os 3 vestibularizados e um palatinizado, são o que nós chamamos de transfixadores, onde o kit de cirurgia guiada que o cirurgião escolher já vai possuir os pinos de fixação, que são necessários para a estabilização da guia em boca quando a cirurgia é realizada. Então aqui vocês podem visualizar. Eu vou voltar lá no meu planejamento 2D, para que a gente possa então começar uma demonstração de como a gente pode chegar nessa etapa aqui de planejar então os implantes. Então, aqui nós temos uma barra de ferramentas superior, onde tem as ferramentas necessárias para o planejamento virtual. Ferramentas de navegação, vocês podem ver aqui, onde eu posso deslocar a imagem, qualquer janela, que é a ferramenta PAN. Ferramenta de zoom, mais um, menos um.
onde a gente pode usar o próprio mouse para fazer isso, que é muito mais prático, muito mais rápido. Ferramenta de navegação entre os cortes, onde a gente pode selecionar essa seta verde aqui. E aonde nós clicarmos, o software já sincroniza todos os cortes para aquela posição onde nós clicamos nas imagens. Isso é muito prático, muito rápido para a gente conseguir navegar rapidamente para a região que nos interessa. Ferramentas de mensurações aqui, ó. Como vocês podem ver, eu posso adicionar uma nova medida. E aonde eu adicionei a nova medida, eu consigo visualizar aqui no plano o número do corte dele, 114,50. Por que 0,50? E por que ele vai transitando entre planos com um passo de meio milímetro? Porque eu defini dessa maneira. Eu posso alterar esse espaçamento entre os planos com total liberdade aqui no software, onde eu posso, então, alterar aqui o espaçamento. Posso deixar 1 milímetro, 0,9, 0,8. O mínimo que eu posso deixar é 0,1. E em algumas vezes, em situações de fraturas radiculares, por exemplo, onde a gente quer ver vários cortes muito próximos para uma estrutura bem específica, é interessante a gente ter reformatações com espessuras de plano menores. Em geral, a gente usa entre meio milímetro e 1 milímetro. Aqui nesse caso foi usado meio milímetro. Se nós quisermos, por exemplo, visualizar aqui apenas um corte daqueles 9 aqui que aparecem na tela, basta eu dar um clique duplo no corte que me interessa. Eu dou um clique duplo para maximizar aquele corte e dou um clique duplo para voltar à situação inicial. Se eu quiser ver só essa tela aqui dos planos parasagitais, eu posso ampliar aqui, maximizar essa janela e visualizar todos os cortes, os 9 cortes, né, associados a essa reformatação parasagital. A gente pode dar um zoom, e se eu quiser ver apenas um corte, eu também posso dar um clique duplo aqui e maximizar bem aquela estrutura para que ela fique bem visível. Ok? Aqui a gente consegue ver, então, o corte, as estruturas anatômicas, a estrutura óssea. Essa região aqui é a região vestibular, palatino, obviamente. E aqui nós estamos no corte 62, né, que é mais ou menos nessa região aqui do canino, onde vocês podem ver aqui, onde eu posso mostrar um plano no 3D. Eu posso mostrar aqui o plano, onde eu estou cortando aqui nessa estrutura que é o plano 62, eu estou mostrando o plano 62 ali na região do 13, mais para distal do 13, né? Onde foi posicionado esse implante aqui. A estrutura do implante, ela é compreendida por esse contorno verde aqui, ó. O contorno verde, o número do implante, esse eixo azul aqui seria o longo eixo do implante, e essa estrutura no contorno amarelo seria um pilar, um componente protético previsto, sendo que todas essas estruturas elas são editáveis, são customizáveis no sentido da gente poder alterar diâmetro, comprimento e angulação. Então basta, por exemplo, eu vir aqui no gerenciador de implantes, eu sei que esse implante é o implante número 3, ele é um implante 13,5 por 11,5, onde eu posso então alterar o comprimento desse pilar, alterar o ângulo desse pilar, e na última coluna eu posso mostrar o que a gente chama de anilha, que seria essa estrutura em amarelo aqui, que é através dessa anilha, que ela vai ser modelada computacionalmente e inserida aqui nessa prótese, que vai se transformar numa guia cirúrgica. Através dessa anilha é que os instrumentos de cirurgia guiada são inseridos, os guias de frese, os guias de implante, para que a cirurgia possa ser executada. Então, as anilhas são fundamentais. Cada fabricante tem as suas especificações de anilhas, do ponto de vista de diâmetro e de altura. Então, basta no planejamento, depois eu vou mostrar aqui para vocês, que dentro do planejamento é possível a gente escolher o kit que vai ser usado, né? Então, o profissional ele pode escolher aqui na etapa relatória, ele pode nos indicar qual kit que ele vai usar, porque a cirurgia guiada ela necessita de um kit cirúrgico específico. Não pode ser usado o kit convencional. Então, é necessário um kit de cirurgia guiada específica, onde as fresas são mais compridas, as chaves são mais compridas
E dentro desse kit existem os guias de fresa, onde as fresas vão passar através deles, e esses guias de fresa são encaixados nessas anilhas que vêm nas guias cirúrgicas, onde o encaixe deles é um encaixe justo, sem folga, onde a cirurgia, no momento que você tem um guia de fresa 2, por exemplo, a fresa vai passar através desse guia de fresa justa e sem qualquer tipo de báscula, sem qualquer tipo de instabilidade. Ela vai passar de maneira guiada com a manutenção desse controle de profundidade e de angulação. Ok? Mas são etapas mais específicas que eu vou explicar um pouco mais para frente. Agora, o que nos interessa aqui é mostrar para vocês como de maneira muito rápida a gente consegue fazer planejamento. Então, aqui já tem um planejamento pronto. Então, vocês já estão visualizando que através desse planejamento, o profissional que fez esse planejamento optou por 8 implantes, distribuídos dessa forma, aqui como vocês podem ver. Esses implantes foram implantes que o profissional usou, são implantes Cone Morse, todos eles 13,5 de diâmetro, e os implantes mais distais são implantes mais curtos, que foram usados, 13,5 por 7, e os implantes de canino a canino, aproximadamente. Na verdade, ele foi mais ou menos de pré a pré, do 14 ao 24. Foram, aqui na verdade, no 15. Então, de pré-molar a pré-molar, aproximadamente, foram implantes de 11,5 milímetros de comprimento. Ok? Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou deletar esses implantes aqui para mostrar para vocês. Então, o fato de remover um implante, se por exemplo o profissional recebeu esse arquivo aqui, a nossa equipe mandou para ele. Ele mandou a tomografia lá para... Mandou o paciente fazer a tomografia na clínica de radiologia. O paciente fez a tomografia na clínica. E vocês pediram para a radiologia encaminhar para nós essas imagens, para a gente fazer um planejamento, uma sugestão e enviar para vocês. Vocês vão receber uma sugestão, vão receber um arquivo P3 dentro do paciente de vocês. Vocês vão abrir, se vocês não gostarem do planejamento que foi feito, da sugestão, vocês podem deletar ele todo e podem começar um do zero. Se vocês quiserem fazer pequenas alterações, vocês têm total liberdade para fazer isso, porque o software permite isso e lhe dá liberdade para fazer isso. Mas com a vantagem de que a nossa equipe já faz um planejamento prévio e já envia para o profissional avaliar. E se o profissional fez um contato prévio conosco e já nos informou que a gente vai receber uma tomografia dele, ele já pode também nos informar o que ele pretende para o caso, quantos implantes, porque daí a nossa equipe já adianta o que ele está pretendendo. Pode ser uma maxila, mas não necessariamente ele vai usar 8 implantes, ele pode usar 6, ele pode usar 4, vai depender do planejamento que ele está pretendendo, e é assim, no momento que ele já se comunica diretamente com a nossa equipe, a gente já desenvolve esse planejamento com o que ele já está pretendendo para o caso. Então, aqui, pessoal, nós temos um arquivo, um planejamento, onde não temos nenhum implante, nenhum transfixador, apenas a tomo e as ferramentas para a gente poder avaliar aqui. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode fazer um planejamento bem rápido. E basicamente seria assim, ó. Aqui nós temos as ferramentas de implantes, ó, o gerenciador de implantes, nós temos a ferramenta de adicionar implante, uma ferramenta de mover o implante e uma ferramenta de rotacionar o implante. Então, se, por exemplo, a gente está pretendendo os 8 implantes para esse caso, eu poderia fazer assim, eu poderia clicar aqui no adicionar implante e eu posso vir aqui na panorâmica e eu vou adicionando implante aonde eu mais ou menos pretendo posicionar eles aqui. Ó. Então eu já coloquei 4 implantes no lado da arcada. No momento que a gente vai posicionando os implantes, eles já vão sendo mostrados tanto na panorâmica como nos cortes parasagitais, nos cortes axiais e no 3D. Ó. Observem. Claro que eu estou colocando aqui os implantes, eles estão todos paralelos, não fiz nenhum tipo de ajuste de inclinação vestíbulo-palatina aqui, mas apenas para vocês verem. Eu coloquei todos os implantes através da panorâmica, e aqui no 3D a gente tem como ver ali aquela curva panorâmica, composta por vários planos, onde a gente distribuiu os implantes no arco. Pela panorâmica acaba sendo bem mais rápido, porque daí a gente já
já distribui na arcada, tendo uma visualização prévia de uma distribuição aproximada de osso, onde a gente vai ter a certeza da medida da espessura e da profundidade através dos cortes parassagitais. Então aqui vocês podem visualizar que agora é uma etapa da gente poder ajustar esse planejamento. Então, só para a gente poder recapitular aquele planejamento que eu mostrei para vocês anteriormente, aquele foi um caso em que optou-se por inclinar um pouco aqueles implantes mais distais e, obviamente, colocá-los mais curtos, né? Quando a gente insere os implantes no P3 Dental, ele sai com um comprimento padrão de 3,5 por 11, mas isso pode ser alterado. Então, a gente, aqui no caso, eu vou colocar um 3,5 por 7. Aqui a gente pode visualizar ó, o contorno do implante e como que ele está dentro do osso. Então vocês podem ver o ápice dele. Na verdade o implante está bicorticalizando aqui praticamente, né? Que é o contorno verde. E aqui seria o transmucoso. Ó. Da cervical do implante até esse contorno azul aqui, que seria o contorno simulado da prótese, ó, que está sendo mostrado no programa. E como é que a gente mostra esse contorno da prótese? Obviamente, eu vou explicar aquela questão no protocolo tomográfico, que é necessário daí, no caso, o paciente fazer uma tomografia com essa guia tomográfica em boca, e depois é necessário fazer uma tomografia somente da guia tomográfica. Mas eu vou explicar com mais detalhes depois da gente fazer esse hands-on aqui, ok? Mas, observe. Aqui a gente já planejou o implante, ó, a emergência dele já está saindo ali no molar, tá? Vamos supor que a gente queira definir esse posicionamento aqui para ele. Vamos para o próximo. Implante 2. Está saindo ali no segundo pré. Ó. Ok? Se a gente quiser inclinar um pouquinho mais ainda esse aqui, por exemplo, ó, a gente também pode ajustar essa inclinação. Mas para sair no símbolo, aí vai depender da proposta, o que o profissional está pretendendo aí para o caso, quando está protético e assim por diante. Quais que são as preferências clínicas e a forma com que ele trabalha. Mas o fato de você planejar a cirurgia no software, ele abre essas possibilidades. Para que você consiga, então, ter condições de fazer um planejamento com muito mais opções, né, de tratamento, com muito mais possibilidades de estudo do caso, de aprofundamento do caso que você está conduzindo. Então, praticamente um lado aqui da arcada a gente já definiu. Ó. Observe que o implante ficou na coloração vermelha. Ó. Por que ele ficou na coloração vermelha? Eu vou deixar aqui na janela 3D, a gente tem um gerenciador aqui das geometrias 3D, onde a gente pode trabalhar aqui na transparência para poder visualizar tanto o osso como o implante. Ó. Então ficou vermelho. Por que ficou vermelho? No software a gente colocou um alerta de proximidade entre implantes ou de transfixadores. E esse alerta ele aparece no software quando a distância pode ser de ponta a ponta, de borda a borda, entre implante e transfixador, quando essa distância for menor do que 2 milímetros. Não significa que tem colisão, mas aqui está mostrando que está próximo. Apenas para alertar o profissional de que, bom, opa, cheguei numa distância que está menor do que 2 milímetros. Mas observem, é uma proximidade apical, porque cervical você acaba tendo, devido à inclinação do implante, você acaba tendo uma distância muito maior. Se o profissional quiser optar e evitar essa proximidade, basta ele afastar. Afastou, bom, já estou mais do que 2 milímetros afastado. Então aqui eu estou planejando aqui o posicionamento desses implantes, onde ele pode então definir o posicionamento e escolher a forma com que ele quer posicionar esses implantes. Estou fazendo apenas uma demonstração aqui, né, pessoal? Existem
várias possibilidades aqui, existiriam várias possibilidades de planejamento para essa maxila, mas estou dando um exemplo aqui para vocês. Apenas em pouquíssimos minutos a gente tem condições aqui de fazer um planejamento de maneira muito rápida, muito ágil. Se eu fizer um implante mais curto, ó, ou se, por exemplo, se eu quiser aproveitar mais esse osso do pilar canino e aproximar mais aqueles implantes, também é possível, né? Então tem N possibilidades aqui, pessoal. Aqui nós já estamos finalizando aqui essa demonstração do planejamento, como que a gente pode executar. E novamente, mesmo que seja tão fácil assim como vocês estão vendo, às vezes o cirurgião não tem tempo para parar para fazer o planejamento. A nossa equipe já faz um pré-planejamento para ele poder avaliar. Então isso facilita muito o trabalho do profissional. Então aqui a gente já planejou os implantes. Tá? Distribuímos os implantes, como que nós queremos os implantes em relação à prótese. Tendo a visualização protética prévia, né, com base na guia tomográfica, na prótese que o paciente está... Pode ser a prótese que o paciente estava usando, ou nós recomendamos que seja feita uma guia tomográfica, que seja essa guia tomográfica a duplicação do enceramento diagnóstico daquilo que você já ajustou em articulador semi-ajustável, e obviamente essa guia tomográfica totalmente em acrílico, sem nenhum tipo de artefato metálico, já com as relações oclusais e com toda a questão protética pensada já do ponto de vista do articulador, como que vai ser, qual que seria a ideia, para que a gente tenha condições, então, de executar aquilo que a gente chama de planejamento revela. Ok? Então, aqui, pessoal, é uma etapa em que os implantes foram planejados. Bom, implantes planejados, o que a gente tem que planejar agora? Os pinos de fixação dessa guia. Então, no software, nós temos aqui adicionado para o fixador, nós podemos adicionar um pino de fixação. O que é recomendável? Em geral, 3 pinos de fixação vestibularizados. O verde aqui seria o pino de fixação, o amarelo seria a anilha do pino de fixação, onde a gente pode alterar o diâmetro e o comprimento. Em geral, os fabricantes, a maioria dos pinos de fixação tem diâmetro de 1,5 por 12. Mas basta o profissional nos indicar qual pino de fixação que ele vai usar, que a gente já envia a guia com as anilhas, obviamente, do fabricante que ele vai usar e do pino de fixação que ele vai usar. Então já temos aqui 3 pinos de fixação vestibularizados e um pino de fixação palatinizado. Esse pino de fixação palatinizado, ele pode, assim como ele pode ser o próprio pino de fixação do kit, a gente pode já mandar um furo na guia se ele quiser usar um parafuso de enxerto, por exemplo, para estabilizar, para ter uma estabilidade dessa guia com parafuso de enxerto. A gente já faria uma medida aqui, por exemplo, da espessura óssea da região palatina, fugindo, obviamente, do canal nasopalatino e do forame incisivo, mas a gente já poderia medir aqui o quanto de osso, então da ordem de 6,8, mais aquela espessura de mucosa, mais a espessura da guia. Então daria um total aqui de uns 12 milímetros. Então um parafuso de mais ou menos uns 12 milímetros já atenderia bem aqui essa situação, ok? Mas aqui nós temos um planejamento, observe, nós temos um planejamento virtual que foi realizado, já com 8 implantes e 3 pinos de fixação, de maneira muito rápida, ok? O bacana de ter o planejamento nas suas mãos, no seu computador, no seu consultório, é o fato de você ter condições de mostrar isso para o seu paciente. Então, ter essa ferramenta para que você possa mostrar ajuda no convencimento ao tratamento proposto. E é uma ferramenta muito fácil, muito simples de usar. O início é sempre difícil, mas a partir do momento que você torna isso como prática, e a nossa equipe fica à disposição para que vocês possam aprender de maneira muito rápida, facilita muito o trabalho de vocês, da comunicação cirurgião-paciente. Você ter condições de mostrar o 3D, mostrar isso no computador e
ter mais essa opção de tratamento na sua clínica. Essa é uma etapa, então, pessoal, que depois o kit aqui é escolhido. Então, existem várias opções, então, desde kits estrangeiros, né, Intogir, Biomet 3i, Nobel, Straumann, assim como alguns kits nacionais, né, Conexão, Neodente, Sim. Tem o kit Dio Implantes, que ele é um kit coreano, que é um kit que também tem cirurgia guiada. Assim como também teria Ankylos, teria Astratec, teria entre outros fabricantes, mas os principais fabricantes usados já estão aqui listados. Se não estiver aqui o seu fabricante de kit de cirurgia guiada, você clica aqui em outro. Clicando em outro, você vai nos especificar que kit é esse. Ok? Aqui, pessoal, a gente gera uma tabela com relatório dos implantes que foram realizados, do tipo de anilha que vai ser usada, se vai ser uma anilha metálica, ou seja, uma anilha do próprio fabricante, uma anilha metálica, que daí a nossa equipe inseriria na guia já, ou, se vocês preferirem, uma guia já com o diâmetro da anilha já impresso no mesmo material da guia. Então já viria já a anilha, o furo ali da guia já com o diâmetro, sem a necessidade de usar uma anilha metálica. Como a gente usa um material de prototipagem com aplicação médica, e ele é um polímero, a guia é desenvolvida num polímero USP classe 6, a gente poderia fazer então uma anilha já no mesmo material da guia, onde não, você acabaria tendo muito mais, já sairia a guia já com a precisão de máquina para você inserir esse guia de implante ou guia de fresa. Mas nós damos a opção do profissional, ele pode escolher se ele quiser anilha metálica ou anilha impressa. Cumprindo a etapa relatório, ele vem nessa etapa aqui, que seria a solicitação da guia, ele preenche aqui com o nome do paciente, o nome do cirurgião, endereço, cidade, e-mail, certo, telefone, os dados de contato. Ele nos informa aqui o kit que ele vai usar. Então, se é outro, ele escreve ali o outro kit. Se não, se por exemplo, se for Neodente, Neoguide, vai aparecer ali, ó, Neodente, Neoguide. Então, esse aqui é o formulário de pedido da guia dele. Se for DSP, por exemplo, vai aparecer ali também, ó. Ele nos informa aqui datas de cirurgia, local de entrega e clica em enviar. Enviou o pedido, a gente recebe aqui o planejamento no nosso servidor. Com base nesse planejamento, a gente vai fazer uma revisão. Se a nossa equipe detectar algum tipo de conflito, de implante fenestrando, de implante colidindo com estruturas anatômicas nobres, como canal nasopalatino, invadindo o seio maxilar, ou um implante muito próximo de uma raiz, ou um implante colidindo com o nervo alveolar inferior, a nossa equipe sempre revisa os planejamentos. Se tiver algum tipo de dúvida nesse sentido, alguma visualização de interferências e de estruturas anatômicas como essas que eu mencionei estarem afetadas no planejamento, a gente vai entrar em contato com o profissional já para esclarecer essas dúvidas. Com as dúvidas todas esclarecidas, planejamento aprovado, a gente inicia a produção da guia. Então, pessoal, com ferramentas muito simples e ao mesmo tempo com uma entrega de qualidade de imagem muito grande e um planejamento, a gente conseguindo fazer um planejamento complexo numa ferramenta muito simples de usar e tendo uma equipe para poder ajudar, faz com que o P3 Dental venha a atender às necessidades de planejamento virtual para a cirurgia guiada de implantes dentários no seu consultório. Encerro aqui a nossa demonstração do software para a gente poder continuar então a nossa apresentação. Então eu vou retornar lá para a nossa apresentação. Onde nós estávamos aqui na etapa planejamento. Ok? Então, planejamento, pessoal, é justamente o planejamento em si, no software, o estudo, a visualização, a análise da tomografia, a visualização de vários cortes, o estudo dinâmico num exame que está no seu computador, que você vai poder guardar no seu repositório, na sua nuvem, no seu HD,
você vai ter segurança, porque esse exame ele não vai ocupar um espaço físico, ele não vai degradar, ele vai estar no seu computador, no seu arquivo, ele vai estar disponível para você a qualquer momento, diferentemente de um exame físico, de um filme, onde muitas vezes você não tem local para guardar, onde esse exame pode ser extraviado, ele vai ser degradado e, na maioria das vezes, você acaba perdendo esse exame. Então, tendo um exame no computador e tendo a possibilidade de revisitar esse planejamento quantas vezes forem necessárias, e tendo a possibilidade de fazer um estudo muito acurado, tudo isso você tem condições de obter com o software P300. E tendo a qualidade de imagens da Icon, que isso com certeza vai gerar um tema, um webinar que eu vou fazer, para a gente explicar só sobre tomografia, falar só sobre DICOM, o que é tomografia e o que é DICOM. Mas DICOM, em resumo, é o padrão de imagem na área médica. Então, assim como o JPEG é o padrão de imagem para uma imagem de uma câmera, por exemplo, o DICOM é o padrão de imagens da área médica, onde ele acaba sendo um documento, porque ali você armazena todas as informações do exame, data do exame, quando que foi feito o exame, local do exame, nome completo do paciente, data de nascimento. Então, ele é um documento. Cada imagem da Icon é um documento do seu paciente específico. E ele é uma imagem original, onde guarda todas as informações do exame, toda a qualidade da imagem. E toda a qualidade dessa imagem, todo o arquivo da Icon, ele é carregado no nosso software P300. O download do software é grátis e ele está disponível no nosso site p3dental.com.br, assim como o software e os exemplos que vocês podem baixar. Ok, pessoal? Então, falei do planejamento, fiz a demonstração, agora vou explicar o que vocês devem preparar o paciente, o que deve ser feito para que vocês possam se beneficiar de um planejamento como esse. Então, vamos lá. É uma etapa fundamental que a gente chama de digitalização do paciente. A gente vai digitalizar o paciente de que forma? Fazer uma tomografia. E que tipo de tomografia é essa? Tomografia do paciente com uma prótese, que a gente vai chamar de guia tomográfica, e uma tomografia somente da prótese. Então aqui eu estou explicando um protocolo de digitalização para um paciente edêntulo total. O que é necessário para um paciente edêntulo total? Tomografia desse paciente com uma prótese boca, e essa prótese marcada com gutta-percha, e uma tomografia só dessa prótese. Que prótese é essa? Pode ser a mesma prótese que o meu paciente usa? Depende. Se é a prótese que o paciente usa, se você não tiver a certeza de que ela está bem adaptada, se essa prótese tiver algum tipo de artefato metálico, de alguma estrutura metálica, de algum grampo, de alguma estrutura palatina metálica que você não saiba, a gente recomenda que você faça o trabalho da duplicação do enceramento diagnóstico, aquilo que você já definiu em articulador semiajustável, faça uma duplicação, faça uma prótese nova totalmente em acrílico, e nessa prótese nova totalmente em acrílico, façam marcações de gutta-percha na vestibular, no flanco por vestibular dessa prótese. E que marcações são essas? São pequenas esferas de gutta, onde você vai depositar. Quais são os tamanhos dessas gutas? Você pode fazer gutas com 1 milímetro de diâmetro, no máximo 2. Façam sulcos, pequenos sulcos, para não perfurar o flanco, mas façam apenas um sulco só para depositar a gota no flanco por vestibular. E depositem mais ou menos 5 pontos de gutta-percha, com esses diâmetros de no máximo 2 milímetros. Podem ser 2 marcações de cada lado da prótese e uma marcação de gutta-percha desviada um pouco da linha média. 5 marcações está ótimo. Por que marcações de gutta? Porque quando for feita a tomografia, ao interagir, o raio-x, quando interagir com esse material mais denso, ele vai gerar alto contraste. E como essa gota está bem posicionada e bem marcada na prótese, ela vai nos dar um referencial de posicionamento da prótese em relação à cavidade oral do paciente. E por que é necessário? Porque se a gente fizesse apenas uma tomografia do paciente só com aquela prótese, a gente não teria, mesmo tendo a gutta, não teria como reconstruir a prótese. Porque o contraste entre a prótese e o tecido gengival e todas as estruturas de tecido mole e as estruturas ósseas, mas principalmente as estruturas de tecido mole, a gente não teria contraste suficiente para separar o que é prótese
do que é gengiva, do que é tecido mole. Então, o que é necessário? A gente faz as marcações de guta nessa prótese, para quê? Para que a gente faça uma tomografia dessa prótese com o paciente ocluindo, e de preferência que ele oclua com a relação oclusal correta. O que a gente recomenda é que sempre, mesmo que ele tenha a relação oclusal correta, façam uma muralha, um registro interoclusal em silicona e encaminhem para o paciente, junto com essa prótese que ele vai levar, encaminhe esse registro interoclusal para que ele possa ocluir esse registro, ocluir esse conjunto registro e prótese e fazer a tomo ocluindo esse conjunto. Isso vai dar segurança e tranquilidade para que se evite qualquer tipo de movimentação. Você vai ter uma manutenção correta, um apoio, uma distribuição de apoio isquêmico uniforme dessa prótese ao longo do rebordo, a prótese vai ficar bem estável, e esse registro interoclusal vai lhe proporcionar uma reprodutibilidade do posicionamento da futura guia cirúrgica em boca. Porque a guia cirúrgica vai ser uma cópia dessa prótese, e na guia cirúrgica existirão alguns referenciais protéticos que a gente vai manter, alguns dentes ali a gente vai manter, porque nós teremos anilhas distribuídas nessa guia, mas aonde não vai ter anilha vai ter um referencial dentário para que você tenha uma noção desse referencial dentário para poder encaixar essa guia cirúrgica nesse registro interoclusal no momento da fixação da guia em boca, ou seja, você vai ter a reprodutibilidade dessa guia, assim como você teve a reprodutibilidade do posicionamento da guia tomográfica. Então, tomografia do paciente com essa guia tomográfica marcada com guta percha, paciente ocluindo guia tomográfica e registro interoclusal em silicone, e depois uma tomografia somente desta guia. Somente desta guia. Então, são duas tomografias. Tomografia do paciente com a prótese em boca, tomografia só da prótese. Tomografia só da prótese, posicionada na plataforma do tomógrafo, de preferência sobre um isopor ou uma esponja, para evitar o artefato que pode vir a acontecer, artefatos de estruturas da plataforma do tomógrafo, sejam parafusos, seja um artefato metálico, algum outro tipo de estrutura que tenha que possa interferir na imagem dessa prótese. Então, posicionem ela sobre uma barra de isopor, por exemplo, ou uma esponja, que depois que vocês fizerem a tomo só, no caso a radiologia lá vai fazer a tomo, depois que a radiologia faz a tomo, vai aparecer com alta definição só a prótese, sem nenhum tipo de interferência externa, ok? Então, basta essa etapa, você cumpriu lá no consultório, o que você tem que fazer? Fazer uma guia tomográfica marcada com guta e fazer o registro interoclusal do paciente, você vai lá no formulário de requisição do exame e pede duplo escaneamento para cirurgia guiada de transdenta. Se não tiver escrito no formulário, escreva ali nas observações e mande para a sua tomografia, para o seu centro de radiologia da sua confiança. O pessoal vai executar o protocolo de duplo escaneamento. E se o pessoal tiver dúvidas, eles entram em contato conosco. Sem problema algum, a gente faz um contato direto. E o pessoal segue, então, esse protocolo de duplo escaneamento, ok? Cada tomografia dessa gera um conjunto de imagens DICOM que a radiologia vai enviar para nós e também enviar para vocês, né? Se vocês já pedirem para a radiologia enviar diretamente para nós, eles já vão mandar diretamente. Assim que a gente receber, a gente já entra em contato com o profissional. O que a gente recomenda? Sempre solicitem que a radiologia encaminhe para vocês. Porque daí eles vão encaminhar o link para vocês baixarem e assim que vocês receberem, vocês já encaminham para nós. Esse fluxo funciona, a comunicação acaba sendo mais eficiente, porque daí você sabe que o exame está pronto e você, sabendo que o exame está pronto, encaminha para nós e a gente já inicia o processamento para fazer o planejamento para você. Ok? Então, em geral, a radiologia ela faz um upload lá desses arquivos, porque não são arquivos que são possíveis de serem enviados por e-mail, e a gente tem que mandar para um repositório, e esse repositório gera um link para baixar e você recebe isso por e-mail. E recebendo esse link por e-mail, vocês encaminham para a nossa equipe para a gente poder baixar essas imagens e gerar o planejamento no P300. Gerado o planejamento no P300 conforme a solicitação do cirurgião, como que ele quer a distribuição dos implantes, ele vai receber então o planejamento, assim como eu mostrei para vocês ali na demonstração do software. Ele vai poder editar, ou se ele não gostar, ele vai poder deletar os implantes e fazer do zero, ou ele pode, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe e a gente já faz um suporte direto lá, acessando o computador dele, onde a gente pode, então,
ajudá-lo a definir o planejamento. Temos várias possibilidades, desde o profissional que nunca usou a cirurgia guiada, que vai poder usar, assim como nós temos usuários muito experientes, que rapidamente já fazem os seus planejamentos e já enviam para nós os seus pedidos já para a gente fazer as guias. Tudo é uma questão de curva de aprendizado e de tempo, né, de uso, mas rapidamente. O software é tão simples e o processo é tão tranquilo de ser usado e os resultados são tão satisfatórios que rapidamente o profissional ele entra nesse fluxo operacional de maneira muito rápida, ele acaba entendendo e absorvendo bem. Ok? Então, essa é uma etapa que daí, feito o planejamento e definido, é enviado para a nossa equipe, a gente, por dentro do software você envia, a gente recebe no servidor, nossa equipe revisa o seu planejamento e, estando tudo ok, a gente inicia a produção da guia. Guia produzida, guia enviada para o consultório. Ok? Guia enviada para o consultório, o cirurgião executa os procedimentos de esterilização ou desinfecção e faz a cirurgia. Esterilização, pessoal, não pode ser esterilizado com calor. A guia é esterilização química. Então, tem alguns profissionais que usam ácido peracético, tem outros que usam peróxido de hidrogênio, mas esterilização química, ok? Ou desinfecção com clorexidina 0,2%. Deixa durante um período de 6 horas ou 12 horas. Vai depender muito da concentração, né? Mas fica a critério do profissional usar o método que ele achar melhor. Mas sempre procedimentos químicos para esterilização e ou desinfecção do material. Então, para que a gente possa resumir aqui o fato de planejamento, produção da guia e execução da cirurgia, o que é necessário, né? Então, primeira coisa, o profissional precisa encaminhar o paciente para tomografia, ele segue todo o protocolo tomográfico, a gente recebe as imagens da ICON, gera o arquivo no software, faz o planejamento, o profissional executa esse planejamento, aprova ou altera, começa do zero, por exemplo, fez o planejamento, definiu, esse profissional, além de ter o planejamento e ter as tomografias, ele precisa ter um kit específico, um kit cirúrgico específico para fazer a cirurgia guiada. E esse kit ele vai nos informar no software qual kit que vai ser usado. A gente vai fazer a guia com base no kit que ele nos informar qual kit que ele vai usar. Uma guia vai ser compatível com o kit que ele usar. Então, tendo os arquivos da ICON, o STL da guia cirúrgica que a gente vai gerar, que a gente pode imprimir aqui, ou se o profissional quiser, ele pode imprimir no consultório dele também, é uma opção. A gente, se ele tiver uma impressora, né, a gente faria aqui o arquivo da guia e enviaria para ele. Tá? Planejamento cirúrgico, nós temos uma equipe de planejamento para dar todo o apoio para o profissional, aprovando produção e entrega. Então, o fluxo é bem simples, pessoal. Kit cirúrgico, tomografia, modelagem computacional da guia, impressão 3D, produção e entrega. Ok? Muito bem. Então aqui nós temos produção da guia e agora a gente vai para uma etapa de caso clínico. Caso clínico daquele caso que eu mostrei para vocês no início. Então aqui nós temos um exemplo de um caso que foi feito com um kit cirúrgico nacional, que se chama DSP Fit Guy, onde foram todos os implantes 3,5 por 7 os distais e 3,5 por 11,5 os anteriores. Aqui nós temos o rebordo inicial a ser operado, a guia posicionada, depois do posicionamento da guia, obviamente o processo anestésico, e o processo anestésico por si só, por se tratar de uma cirurgia flapless, ele acaba sendo menor, a carga anestésica é menor, e as perfurações aqui dos pinos de fixação já sendo executadas através dessas anilhas aqui dos pinos de fixação. A fresa do pino de fixação já vem no kit, tudo isso aqui, pino de fixação e a fresa já vem. Então basta o profissional utilizar a fresa de 1.13 e ir até o limite, até o stop aqui da anilha, ele vai perfurar na profundidade que foi planejada. Depois de perfurar com a fresa de 1.13, ele vai fixar com esses pinos de fixação de 1.5 milímetros de diâmetro. São pinos lisos, não tem rosca, por pressão ele encaixa esses pinos através dessas anilhas. A guia fica muito estável, estabilidade no plano oclusal, estabilidade mesiodistal. A guia fica posicionada, estática, conforme a prótese do paciente, a reprodutibilidade
desse posicionamento. Por isso que é uma etapa importante também utilizar uma carga anestésica correta, não exagerada, para evitar qualquer tipo de edema devido ao processo anestésico que possa interferir no posicionamento dessa prótese sobre o rebordo, ou seja, a reprodutibilidade do posicionamento da guia em boca, assim como foi feito o posicionamento lá daquela guia tomográfica, lá no momento da tomografia. Feita a fixação da guia em boca, temos a etapa então das perfurações. Perfuração guiada, utilizando-se os guias de fresa, conforme eu havia mencionado para vocês. Esses guias de fresa eles são encaixados nessas anilhas. Esse é um exemplo de um fabricante que não usa anilha de metal. A gente já faz a guia já com acabamento de máquina, já sai o diâmetro correto para ele poder inserir os guias de fresa na guia. Então o guia de fresa é inserido diretamente na guia, e aqui nós temos um guia de fresa para uma fresa 2 milímetros de diâmetro. Então a fresa, aqui quando você faz a perfuração, você tem total controle da perfuração, controle de angulação e de profundidade. Ok? Então aqui ele começou primeiro utilizando uma fresa lança, marcando o osso, e depois uma fresa 2, uma fresa lança 2, né? E depois uma fresa 2, fresas cilíndricas aqui nesse caso. E a profundidade ele atinge visualizando a marcação da profundidade na própria fresa. Então depois a fresa 2, fresa 2.8. Aqui nós temos apenas um resumo, né, pessoal? Não seria um enfoque assim, abordar em detalhes a cirurgia, mas apenas para vocês verem, em poucas etapas, um protocolo é feito seguindo a sequência de perfuração guiada e a sequência de instalação guiada aqui dos implantes, onde vocês podem ver como é simples o processo de perfuração em sequência que você vai fazendo, e depois a instalação dos implantes aqui com guia de implante também, instalado com controle de profundidade de angulação. E aqui vocês veem o resultado, né, imediatamente após a cirurgia, a remoção da guia, depois da perfuração e instalação dos implantes, e aqui os cicatrizadores já posicionados. Então, uma cirurgia, isso aqui é um exemplo de uma paciente idosa, já na faixa dos 70 anos, onde uma cirurgia de 8 implantes foi feita em menos de 50 minutos, com mínimo edema, sem necessidade de retalho e de descolamento mucoperiosteal, onde vocês podem visualizar aqui. Aquele planejamento lá com 6 implantes anteriores e 2 angulados na distal foi transferido com sucesso para o campo real através da guia cirúrgica, e depois aqui a etapa protética que foi desenvolvida para o caso. Então, você acaba otimizando muitas etapas desse processo cirúrgico protético, se beneficiando do planejamento cirúrgico virtual. E todo esse benefício, pessoal, é possível o cirurgião adquirir iniciando um investimento conosco a partir de R$230. Então, a partir de R$230, o cirurgião, a partir desse investimento, ele já pode iniciar então um processo de cirurgia guiada com a nossa empresa. É um investimento muito baixo para que se tenha um benefício extremamente alto e a possibilidade de oferecer essa solução tecnológica no consultório. Convido a todos, pessoal, a acessarem o nosso site p3dmed.com/blog para muito mais informações. Esse é um site, é uma página onde a gente compartilha os casos clínicos que foram realizados. Inclusive, a gente encoraja os nossos clientes a se tornarem referência na área, escrevendo textos e publicando os seus casos lá no nosso blog. Então, existem outros casos de outros clientes que já publicaram. Convido todos vocês a visitarem lá, onde tem todo o material com nota técnica, toda a divulgação de casos que foram feitos, seja de cirurgia guiada de implante, assim como de biomodelo, né, planejamento de biomodelos para cirurgias de enxerto, cirurgias de ressecção tumoral, aplicações muito mais para cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Tudo isso você pode visualizar lá no nosso site, p3dmed.com/blog. E, obviamente, convido vocês também a acessarem p3dental.com.br, acessarem, baixarem o software, instalarem e começarem a usar o P3Dental.
Muito obrigado pela atenção de todos. Em breve, novos temas para o nosso web da P3 Dental. E visitem as nossas páginas nas redes sociais, P3 Dental no Facebook e P3 Dental no Instagram. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Em breve a gente vai ter mais assuntos ao longo desse ano para tratar. E essa aula ela está sendo gravada e aqueles que não puderam assistir vão poder assistir, vão receber um link por e-mail, ou aqueles que já assistiram e quiserem assistir de novo, vão poder assistir. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.